Pessoal, Luiz Henrique e companhia fizeram um estrago aí com os jogadores do Peñarol. O jogador aí tá sendo ascensão aí da mídia. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre essa goleada do Botafogo para cima do Peñarol? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajuda a bater a marca de 5 mil inscritos. Conto com vocês e agora sem mais enrolações. Bora pro vídeo. De volta com o F360, atendendo ao pedido de Rafael Prats. Vamos lá. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Por que não soltou a voz? 1907. 7? É. Ih, cantei errado. O hino foi corrigido, desde que a Federação Carioca resolveu dividir o título do Campeonato Carioca de 1907 entre Fluminense e Botafogo. Depois de 90 anos de disputa judicial, decidiram o título. Estádio, quando foi isso? E na arquibancada? Isso foi nos anos 90, por aí. Não sei exatamente a data. Mas isso não é 10? Não, é porque o primeiro título do Botafogo tinha sido em 1910, só que esse de 1907 foi o primeiro título do tapetão. E só foi decidido nos anos 90. E o que a torcida do Botafogo canta? 10 ou 7? Ah, aquele torcedor mais... fervoroso. mais raiz, Sim. ele canta em 1907. Ah, é minoria. No estádio, é na hora do... 1910. Não pode o torcedor do perder. Botafogo sabe de história, Bel. Conhece a história muito. do clube. Boa. Então, diga lá. Não, e no estádio, na hora do hino, quando se canta o não podes perder, a torcida fala nunca, que não tem na letra do hino nunca, né? Mas no estádio fica sonoro, fica bonito. Quando você acrescenta uma palavra que não está na letra. Mais uma vez, aprendi com os professores Rafael Prats e também Eugênio Leal, como diz um amigo meu, é vivendo e aprendendo. Então vamos ouvir personagens da goleada histórica do Botafogo para cima do histórico Peñarol, hein? Que coisa, vamos lá. Aquilo que foi a primeira metade, foi a primeira parte que acabou por ser muito dividida, muito amarrada com as duas equipas a tentar perceber como é que se encaixava uma na outra. Não tivemos nenhum erro. Aquilo que nós fomos fazendo é que acabou por não ser o suficiente para conseguirmos chegar mais próximo da baliza contrária. Precisamos de fazer alguns ajustes e isso dentro daquilo que eu falei ao intervalo com os jogadores. Pedi para que mantivessem a serenidade, que pudessem aumentar um pouco mais a intensidade, que era importante para nós. Quanto o jogo mais vivo tivesse, mais vantagem nós tínhamos, porque nós queríamos um jogo mais rápido, mais intenso, um jogo corrido. E era importante que nós conseguíssemos ter essa abordagem. Fizemos, de facto, na segunda parte, com a possibilidade de conseguir libertar mais aqueles que são os nossos jogadores que trabalham na segunda linha de ataque, para que nós pudéssemos ter mais capacidade de ligação e capacidade também de podermos atacar a baliza contrária com mais assertividade para conseguirmos fazer os gols que eram necessários fazer. Não, a verdade estou feliz pelo esforço e a tranquilidade que tive o time para sabemos que o primeiro tempo estava muito difícil, mas o time teve muita tranquilidade e muita paciência no segundo tempo para que chegaram os gols e acho que essa foi a chave para nós ganhar o jogo no dia de hoje. Na verdade, o Mister pediu para rodar a bola um pouquinho mais rápido, até para desequilibrar o adversário, e no segundo tempo nós fizemos isso muito bem e atacamos a profundidade de onde gerou o primeiro gol do Savarino. E segundo tempo voltamos mais focados também, sabíamos que era importante vencer dentro de casa para a gente chegar com um resultado de bom tamanho lá e hoje conseguimos fazer isso muito bem. E já mando um abraço para o Betinho, lá de Barra Mansa, grande torcedor do Botafogo. Para a Ana Paula Barreto, grande botafoguense que estava lá no Newton Santos. Para um amigo nosso, lá da Barra da Tijuca, que era nosso vizinho, Hamilton. Lembra dele, do Hamilton? Grande botafoguense. Para os botafoguenses que cantam desde 1910, desde 1907, que estão felizes com o fogão na final, Eugênio. E o jogo, Eugênio? Eu já falei demais. O jogo teve momentos distintos, né, Bel? O primeiro tempo muito amarrado, o Peñarol foi para fazer aquilo que a gente fala aqui, né, Bel? O Prats, também já falei em alguns programas, de levar a luta para o solo, né? Levou a luta para o solo, então aquela catimba tradicional uruguaia, parando o jogo, marcando muito forte, encurtando os espaços na defesa, de vez em quando chegando ao ataque, tentando finalizar, jogar o jogo. Mas já nos últimos minutos do primeiro tempo, o Botafogo já tinha começado a impor a sua maior qualidade técnica. E aí veio o segundo tempo, logo no início sai o gol, uma jogadaça, num passe lindo do Luiz Henrique para o Savarino. E eu acho que esse primeiro gol já mostra uma mudança
do Botafogo, uma das mudanças do Botafogo, para os ajustes ditos ali pelo Arthur Jorge, que era uma maior movimentação dos jogadores de frente. No primeiro tempo eles estavam muito estáticos. Os jogadores que tinham a bola, os outros estavam meio que, entre aspas, escondendo atrás da marcação. Aceitando a marcação. E no segundo tempo, não, eles começaram a se mexer mais e assim geraram mais opções de passe. E aí, quando sai o primeiro gol, logo na sequência sai o segundo no escanteio, o Peñarol se perde completamente. Então, nem a cera que ele fazia no primeiro tempo, ele conseguiu fazer mais. Ah, mas Eugênio, por que fazer cera se está perdendo? Para o Peñarol, perder de 1-0 não estava ruim. Não. Até o 2-0, perto do 5-0 que Tava no confronto ainda. Tava no confronto. Tava. Mas ele se abre, ele resolve sair, ele vai tentar jogar na frente e se desarticula completamente, né? As suas linhas defensivas, que eram sempre muito próximas, muito coesas, negando espaços, elas se expandiram e deixaram, olha só, latifúndios para o Botafogo explorar. E o Botafogo, esse é o jogo que mais lhe serve, né? A gente tem visto isso ao longo de toda a temporada. O Botafogo, na transição em velocidade, é um time fatal, é um time que sabe trabalhar isso como poucos, está muito bem desenhado para explorar essa qualidade, que é dos seus jogadores de frente, Luiz Henrique, Savarino, Almada, o Igor Jesus fazendo essa movimentação. Então acho que a movimentação dos jogadores de ataque do Botafogo, somada a uma iniciativa do Peñarol de abandonar aquele sistema defensivo mais coeso e tentar sair para fazer o gol no segundo tempo, isso fez com que o jogo ficasse cada vez mais fácil. O tempo foi passando, virou baile. E isso só demonstra a diferença técnica gigantesca, né, entre Botafogo e Peñarol, que é decorrente de um investimento que o Botafogo tem hoje, um dos maiores da América do Sul, talvez comparado somente ao do Flamengo. Se a gente pegar o custo do time do Botafogo e comparar com o do Peñarol, vai dar mais do que 5-0, Abel. Ah, é? Vai dar Eugênio, mais do que 5-0. eu tô com você em relação ao investimento, mas é um investimento com gente do ramo. Porque Claro, assim, você pode ter um bem feito. investimento com gente que não tem Gente que capacidade. gasta mal, né? É isso, você sai Não, gastando, é muito bem gastando. Arthur tecnicamente Jorge é falando. muito bom treinador. Treinador As que em contratações são pouquíssimo contratações tempo, excelentes. Exatamente. Me parece que esse departamento de análise do Botafogo, né, das pessoas que foram contratadas, que trabalham lá, é um departamento extremamente inteligente. Perfeito. Igor Jesus está aí para mostrar. Há outros exemplos no grupo de jogadores também. Estou com você que o primeiro tempo ficou muito no jogo que o Peñarol queria. Exato. Que era um jogo possível de fazer. O Peñarol até em algum momento marcou um pouco mais à frente, né, inicialmente. Tinha uma linha de 5, uma linha depois de 4, com um jogador mais adiantado. Mas eles falaram em linha de 6 também. Na verdade, a linha de 6 Olha você só, tinha um 4-4-2. Eugênio, desculpa. Antes era mais linha de 4, depois linha de 5, daqui a pouco vai ter linha de 10. É handball. Mas já teve isso, já. É que, na verdade, era uma linha de 4 atrás, às vezes voltava o volante e fechava ali. Sim. Mas era uma linha de 4 com os dois homens da linha de meio campo acompanhando os jogadores, porque os laterais do Botafogo apoiam muito. Depende da movimentação dos jogadores do Botafogo, vira linha de 5, linha de 6, não é isso? Porque quando você tem, de um lado o Alex Telles, do outro lado o Vitinho, chegando o tempo todo no ataque, eles forçam os jogadores de meio do Botafogo, do Peñarol, a recuarem até ali. Então você acaba transformando isso numa linha de 6. E quanto mais você recua esses jogadores, mais difícil é, isso ficou muito óbvio no segundo tempo, uma vez que o Peñarol recuperava a bola para conseguir sair. Por quê? O cara que recuperou, tirou da área. Agora vamos tentar sair. Só que está todo mundo lá atrás, você sozinho ali, um jogador que pegava a bola, às vezes o Léo Fernandes, às vezes o Silveira, eles não tinham com quem tabelar, tentar sair. Então perdiam a bola de novo e voltava a pressão. Então essa é uma questão. O Botafogo, com a sua volúpia ofensiva, ele foi encaixotando cada vez mais o Peñarol. Isso demorou a acontecer no jogo, foi acontecer mais para o final do primeiro tempo e no início do segundo tempo já ficou latente. Quando volta para o segundo tempo, o Peñarol já volta todo lá atrás. E o Botafogo sendo mais incisivo, trabalhando melhor a movimentação. Eu interrompi o amigo Rafael Prats quando ele ia começar a falar sobre as diferenças do primeiro e do segundo tempo. Mas já que eu interrompi, eu vou ajudá-lo agora com números da tela. Na tela do F360, agora o Prats vai falar sem parar. Dá uma olhadinha nessa tela, Prats. Primeiro tempo, finalizações do Botafogo, 7 do Peñarol, 2, só uma certa do Botafogo. No segundo tempo, 15 finalizações do Glorioso, 9 certas.
Olha aí, Prats. É outro jogo, né, Abel? Mas o Eugênio destacou, e eu concordo com ele, em relação já à reta final do primeiro tempo. O Luiz Henrique começou a ter algum espaço para começar a chutar da entrada da área. Esse espaço, o Peñarol, até 30, 35 minutos, não havia concedido. O Botafogo não havia encontrado também. A gente está vendo alguns lances no começo do jogo, que o Peñarol começou a marcar até lá na frente. O Botafogo errou algumas saídas de bola. O Peñarol começou a tentar rondar um pouco mais a área do Botafogo. Essa jogada foi linda. Não tinha muito chute, aí o John apareceu. E com o passar já do primeiro tempo, e o Arthur Jorge falou muito sobre isso, a gente acompanhou depois do jogo, que ele pediu no intervalo basicamente um time mais rápido com a bola e rápidas inversões de um lado para o outro. Para pegar o Peñarol se posicionando muito de um lado e a bola voando para o outro. O Botafogo faz isso muito bem. E fez isso no segundo tempo muito bem. Claro que o gol do Savarino começa a ajudar, porque, entre aspas, destrava o Peñarol. Aí o Peñarol fica naquela história. Eu vou tentar ficar mais aqui atrás para, entre aspas, ficar com esse 1-0, talvez 2, para o prejuízo não ser tão grande. Eu saio para jogar um pouquinho mais e posso conceder um espaço que o Botafogo é fatal para aproveitar. Nenhuma coisa nem outra foi tão bem feita. E o Botafogo fez o segundo tempo, assim, de almanaque. Muito bom. Dominou o Peñarol de todas as formas, fisicamente, tecnicamente, taticamente. O primeiro tempo estava enrolado. O primeiro tempo não acenava que o jogo ficaria como ficou. O Botafogo teve a competência muito grande no segundo tempo de ter feito 5 e poderia ter feito até mais em alguns momentos. E você sabe, Prats, por falar no primeiro gol, que você falou ali, o primeiro gol do Savarino, que, aliás, está jogando o fino da bola. É um grande jogador, muito inteligente. Está jogando o fino da bola. Um amigo meu, o Seabra Glorioso... O que ele falou? Ele perguntou, o Luiz Henrique está trabalhando em restaurante? Por quê? Virou garçom? Ah! Que bola que ele meteu pro Savarino, hein? O Luiz Henrique é um jogador, assim... ele tem algumas coisas que chamam muito a atenção, né? Essa situação dele ser meio que um jogador de bola, ele tem muito improviso ainda, ele tem boa estatura, ele tem muita força, e com liberdade de sair da direita para o meio, né? Ele começou a criar muitas chances para o Botafogo no segundo tempo. Ele faz o gol da área, ele é o cara do país até o momento jogando bola, Eugênio. A gente pode discutir o Estevão no Campeonato Brasileiro, discutir alguns nomes no campeonato de uma maneira muito específica. Agora, jogando futebol no Brasil, ninguém está jogando mais que o Luiz Henrique. Sabe o que me chamou a atenção? Desculpa, mas ele, Eugênio. no time do Botafogo, ele assume responsabilidades. A gente vai falar aqui do Savarino, que foi brilhante ontem, mas o jogador que assumiu para si chamou a liderança da vitória do Botafogo foi o Luiz Henrique. Ele assumiu essa condição. Me dá a bola aqui já no primeiro tempo. E uma coisa que nos pode perder de vista, Eugênio, ela começa com jogadas individuais do Luiz Henrique. De carregar a bola. Sabe o que me chama a atenção? Eu até brinquei no início do programa, falei, o cara que vai marcar, não consegue, que vai marcar o Luiz Henrique, não tem uma boa noite de sono já no anterior, né? Como que eu vou fazer para parar esse cara? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, ele dribla para dentro, ele está lá do lado direito, canhoto. O cara, a maioria das vezes ele vai driblar para dentro. Ele dribla para dentro e na mesma jogada ele vai no fundo, dribla para fora. O cara não sabe se ele vai para dentro ou se ele vai para o fundo. O gol do Andrés Pereira, ele dribla para os dois lados, é difícil. Pela seleção brasileira é um cruzamento de pé direito. O gol contra a seleção peruana. O Luiz Henrique entra no jogo, ele fez o gol da vitória contra o Chile, né? E o gol do Brasil, o terceiro gol, é um ele gol vai no fundo, né? Ele vai no fundo e cruza de pé direito. Então, o marcador fica sem saber. Tem aquele jogador que também é difícil de marcar. Vou dar um exemplo aqui, o Robin, holandês. Jogava pelo lado direito, canhotinha, driblava sempre para dentro, todo mundo sabia, mas era difícil de marcar. E ele correu algum risco de cartão vermelho no primeiro tempo, hein? Poderia ter levado. Mas o Luiz Henrique, ele dribla para os dois lados. Fica mais difícil, não fica, Eugênio? Sim, é mais imprevisível, né? Além da força do arranque no drible, né? O molejo para balançar o corpo e mudar de direção rapidamente. Isso é muito difícil de marcar. Então gera, como você disse, uma apreensão no jogador do outro lado. Eu vou fazer o quê? Vou dar o bote, vou encurtar o espaço, vou fechar qual corredor aqui para impedir a progressão dele. E aí, quando ele não dribla, ele faz uma assistência como essa, né? Agora, como disse o Prats ali, aquela entrada ali, que ele leva o cartão amarelo, né? É muito reclamado pelo Peñarol. Já vi muito árbitro, como você diz, né, Abel? Para mim o lance é para amarelo, Eugênio. Para mim o lance é para amarelo. Concordo. Só que ele ficou no primeiro tempo, até esse momento na reta final, que ele começou a tomar conta mais do jogo, aparecer, tomar um protagonismo da partida. Ele ficou em alguns momentos, e o Peñarol certamente vendo e percebendo isso,
Os jogadores do Peñarol, em cada falta, um pouquinho que ele chegava atrasado, já cercavam o árbitro. Sim, ele foi provocado. Tirá-lo do jogo era fundamental. Virou alvo das provocações do time adversário, mas nisso ele foi muito bem. Muito. Não caiu em pilha. Aquele lance ali foi um lance de choque, aliás, o choque... Né, o Léo Fernandes, né? Dos craques dos times, né? O Léo Fernandes, que mais uma vez foi mal ontem, contra o Luiz Henrique, que foi muito bem, mas parou ali. Ele não deu mais nenhuma oportunidade ou chance para que se pudesse pedir o segundo cartão amarelo. Pelo contrário, só jogou bola e brincou, ó, dançou. Esse passe do Igor foi sem querer ou foi intencional? Ah, difícil dizer, né? A impressão me pareceu sem querer. Ele tenta dominar a bola, né? E a bola escapa um pouquinho, né? Luiz Henrique já toma a frente e faz esse golaço. Quando o cara é jogador de bola e a fase tá boa... você corre na descida, é uma maravilha. Correr na descida é uma maravilha, Abel. Olha lá, o cara vai tentar dominar e dar um passe. Correr na descida tem que tomar cuidado com o joelho. Tem isso. Não tem só coisa boa. Tem uns problemas também, mas é uma maravilha. Diga, o momento que agora... Não, mas a gente não pode esquecer, Abel. Pra subir você tem que fazer força. Pra descer... Vai tudo em cima das articulações, joelho, tornozelo. Ah, é verdade. Isso daí muito envolve outras partes também do corpo do ser humano. É o seguinte, Eugênio, que a gente não pode esquecer, o Botafogo está deixando pelo caminho 11 títulos de Copa Libertadores da América. 11 títulos ficaram pelo caminho contra o Botafogo. 3 do Palmeiras, 3 do São Paulo e 5 do Peñarol. Isso me parece que dá ainda a campanha que é muito boa, de um finalista que vai estar dia 30 tentando ganhar pela primeira vez a Copa Libertadores da América. Isso dá ao Botafogo um peso ainda maior dessa campanha espetacular do mata-mata. Sempre fazendo o segundo jogo fora de casa, acabando com a teoria de vocês. Pode falar agora. E ele ganhou quantos fora depois que fez? Aí o que acontece? Ele ganhou do Palmeiras e empatou no Allianz Parque. Classificado. Tirou um bicho-papão do continente, o grande trabalho de futebol profissional do país, que é o do Palmeiras. Vem o São Paulo. Um primeiro tempo muito bom contra o São Paulo. Foi suado. Mas não ganhou o jogo no Rio de Janeiro. Vem pro Morumbi, faz um primeiro tempo muito bom, faz um gol logo de cara, sofre no segundo tempo, ficou ali o Lucas errando o pênalti, mas está no pacote de um time que vai jogar a final da Libertadores, não tem só coisa boa para falar. Já tem pergunta para você, olha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Ó a pergunta para você, aqui, ó. Diga lá, Rafael Prats. Vamos esperar a semana que vem. O que acontece... Vai fugir da pergunta? Não, é um time... O nível você acabou de falar que o Botafogo deixou para trás 11 títulos. Não, mas isso é um São fato. Paulo, Peñarol. Isso é um fato. Não é o time mais preparado? 2 tricampeões, um pentacampeão. Qual o seu receio? Para falar assim, o Fogão é favorito. Fale. Calma, Bel. Calma que tem jogo de volta. Semana que vem aí conta outra história. Vamos devagar. Não tá no final o Botafogo? O Botafogo está. Ah, tá. A outra semifinal não está definida para mim. Está muito bem encaminhada para o Atlético, mas não está na final o Atlético ainda. Agora, a campanha é muito boa e o nível de futebol jogado chama muito a atenção. É um nível de futebol acima dos demais. Já que a gente está falando da força coletiva e da força individual, citamos Savarino, citamos o Black Panther, o Pantera Negra, Luiz Henrique. Você gostou da comemoração? Como é que foi? Vai. Gostou? Gostei. Foi boa? Se lá no grupo vai estourar. Vamos dar uma olhadinha numa tela que traz aí um pouco dos investimentos do Botafogo. Vocês falaram no trabalho de scout, né? Sim. As pessoas que trabalham ali como olheiros para usar o dinheirinho ali do Mr. Textor. Ele ajuda também colocando a mão no bolso. Muito. Né? Mas não adianta ter dinheiro e não saber contratar. E a figura do Textor, Abel, desculpa, você vai ver a tela ali. A figura do Textor trouxe ao Botafogo um tipo de antipatia e rejeição que é boa para um clube grande. Ah, é? Clube grande tem que ser rejeitado e ter antipatia, senão ele não é grande. É isso. Negócio de clube simpático, aí, eu tô com compaixão desse clube. Eu tô com dó desse clube. Meu Deus, esse papo aí não me pega. Vai você, Abel, vai você. É assim. Gostei dessa. Eu sei bem como é que é isso. Pode seguir aí. Investimentos que valeram a pena no Fogão, mais participações em gols do time nesta temporada, sem contar o estadual. Savarino, 18 participações em gols, 8 gols e 10 assistências. Savarino que custou pouco mais de 13 milhões de reais. Falando-se do futebol atual, é uma pichincha, não é, amigos? Júnior Santos, o Júnior Furacão, 13 gols e 2 assistências. Luiz Henrique, o Pantera Negra, 10 gols e 5 assistências. Tiquinho Soares, 6 e 6. E Igor Jesus, ontem teve, viu, Prats? Kamehameha, 8 gols e 3 assistências. Gostou? É o Goku. Como é que é? Não, de novo? É o nome da personagem. De novo? Não, Abel. De novo? Abel, você se espanta, mas é o nome da personagem, Eugênio. Você não acompanha? É isso. Como que chama a personagem que faz o Kamehameha? Goku. Pronto, acabou.
É isso aí. Como é que é a comemoração? Muito boa. Eugênio, fala aí que agora eu preciso dar risada um pouco. Fala dos investimentos. Entendi. Os investimentos são gigantescos, né? A gente vai olhar só... Se você pegar o Luiz Henrique E e o Almada? Almada, Assim. são as duas maiores contratações do futebol Dá uns brasileiro. quase 240 milhões de reais, esses dois. E não é uma realidade do futebol brasileiro. Sim. É importante a gente entender isso. Essa contratação acontece em função de que o Botafogo hoje, a SAF do Botafogo, pertence a uma holding de futebol internacional que tem fundos, que tem investimento. São jogadores que a gente sabe também que em algum momento vão deixar o Botafogo, vão buscar mercado europeu, mas enquanto isso estão entregando demais ao clube. E imagina-se, uma vez eles saindo, outros virão no mesmo nível dentro desse processo, dentro dessa roda, que só vai ganhando mais força. O Zorro vive lá no... O Zorro está sempre lá. Há muitos E tá anos. cheio de dinheiro na jaqueta, você viu? Agora até o Zorro ficou endinheirado. Porque é com a chegada do Texto. É um entendi. personagem tradicional da torcida do Sim, Botafogo? é O muito Zorro? tradicional. Tá sempre lá. Lembra aquele Manolo da torcida da Espanha? Em las buenas, em las malas. É isso aí. Esse é o torcedor verdadeiro. Ele estava sem lá no dúvida. momento difícil do Botafogo, está lá agora no momento lindo que o Botafogo vive dentro de campo a partir desses investimentos. A gente vai voltar 3 anos e o Botafogo estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Exato. Né? E com dificuldades lá, econômicas. E aí veio a SAF e a coisa mudou. Talvez seja a SAF com melhor resposta. Mas bem sucedida, né? Viu o senhor Breler Pires que está nos assistindo? Não, senhor. Não, Viu senhor. o senhor Breler? Não, Fica senhor. falando que SAF é isso, SAF é aquilo. Não, Olha não, aí. não, não, Olha não, o não. Botafogo aí. Tem SAF que te coloca mais no buraco. Não vamos? O Breler tem razão. Tô com ele nessa. Essa é a SAF. Não, essa até não. aqui no futebol brasileiro com a melhor resposta, o melhor investimento. Foi também uma SAF que se construiu diante de um processo interno do Botafogo, teve todo um trabalho de estudos. Uma SAF que também está pagando a dívida do clube associativo, amortizando a dívida, pagando, já pagou vários milhões de reais de dívida. É claro que tem muita coisa para pagar ainda, mas que ao mesmo tempo está dando alegria à torcida. O torcedor do Botafogo, há 3 anos, não imaginava viver esse momento que viveu ontem, né? Uma semifinal de Libertadores, fazendo 5-0 em casa e dando, assim, todos os passos possíveis para uma final que o Botafogo nunca disputou da competição. Então, é um momento sensacional. E aí, reflete também, né, o que tem acontecido com os times do futebol carioca, né? Ano passado o Fluminense foi o campeão, não sei se o Botafogo vai ser o campeão, mas praticamente já está na final. O Fluminense fez a final em 23, o Flamengo fez a final em 22, foi o campeão. Isso. E hoje o Vasco vai ganhar do Cuiabá. Me mandou mensagem peraí, o Dodô da Colina. Pode Mas aí é falar. Campeonato Brasileiro. Fazendo a lista aqui. Desculpa. O Flamengo Peraí. fez a final em 22, fez a final também em 21, perdeu a final para o Palmeiras, Foi. mas estava na final. Então, 21, 22, 23 e agora 24, são 4 anos consecutivos de times cariocas disputando, e com situações diferentes, né? A situação do Botafogo é completamente diferente da situação do Fluminense. Exato. Em termos de investimento, em termos administrativos. O Flamengo já é um outro caminho, mas também muito forte economicamente. E o Dodô da Colina, que te mandou mensagem, também mandou para mim, dizendo que ano que vem é o Vasco, mas vai ter que classificar para a Libertadores. Antes de Mandou para chegar- você, ele é empolgado, né? Ele é. Emocionado. Na Ele é. final da Libertadores. Desculpa que eu te interrompi, porque agora há pouco me mandou mensagem do Dodô da Colina. Fala aí que o Vasco vai ganhar do Cuiabá hoje. É verdade. Para poder Jogou chegar na atrasado. Libertadores, tem que vencer o Cuiabá hoje. nessa tela Mas que a é gente- um jogo difícil. E nessa tela que a gente viu agora há pouco, né, Abel? Tem 2 jogadores ali que eram quase que fundamentais na virada do ano, no começo do ano, que eles perdem espaço por motivos diferentes. E esse espaço que eles perderam é um espaço que hoje é indiscutível, que não pertence mais a eles. Que é o Júnior Santos, que começa o ano sendo artilheiro da Libertadores. Se lesionou, né, não consegue voltar. Fazendo um gol atrás do outro, Não é muito já decisivo machucou de naquelas novo. 2 fases preliminares, naqueles 2 mata-matas. E o Tiquinho, que quando o time cai no Brasileiro, ele cai junto com o time, mas era um jogador que, assim, o que ele havia apresentado no momento positivo foi muito bom. Hoje o Tiquinho é uma reserva do Igor Jesus e ponto final, não dá nem para discutir. Júnior Santos hoje, jogador que o time, pelo que joga, pelo que tem jogado, apresentado, a ausência dele, claro, que é sentida, é lembrada, mas o time respondeu muito Botafogo bem. fez É um um time muito planejamento, bom, né? com bons jogadores e muito bem treinado. Botafogo, no meio Tem do ano, pontuais. uma das diferenças em relação ao ano passado foi o investimento feito no meio da temporada. Sim. Ano passado foi pequeno, foram poucos jogadores contratados. Esse ano o Botafogo foi buscar. Já tinha programado, né, a chegada do Almada,
Ele já estava contratado antes, mas chega no meio do ano. Chega o Igor Jesus também, que já estava programado. Era pouco conhecido por aqui, mas o Botafogo já tinha acertado a contratação desse jogador. Mas ele vai buscar o Vitinho, vai buscar o Alex Telles. Ele traz jogadores, alguns para repor perdas, né, como o Damian Soares, que inclusive foi para o Peñarol, lateral direito, mas não está jogando, está machucado. E não poderia jogar na Libertadores. Mas ele... perdeu o Damian Soares. Traz aqui alguém melhor. Machucou aqui o Cuiabano, vai buscar o Alex Telles, que é jogador de seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo. Então, no que ele faz o investimento, ele potencializa ainda mais o seu time tecnicamente. Ele melhora. É o caso do Tiquinho. O Tiquinho era o titular, não só no ano passado, mas esse ano. Exato. Né? Especialmente depois da lesão do Júnior Santos. E o Igor Jesus chega e toma conta da posição. Que bonito aquilo ali, é fogo neles. Olha, Mais um dos mosaicos do Botafogo. muito, muito legal, hein? Sensacional. Já piscaram o Botafogo, você viu aí. O Glorioso fez 5-0 pra cima do Peñarol. Aliás, no mesmo dia, né, 23 de outubro, o Flamengo há 5 anos fez 5 numa semifinal de Libertadores contra o Grêmio. E naquela ocasião, foi campeão brasileiro e foi campeão da Libertadores em 2019. Vamos falar do Glorioso, vamos falar do Cabuloso, que foi assim na semifinal da Sul-Americana. Mas vamos começar mesmo com o Glorioso, essa goleada pra ficar na memória pra sempre do torcedor que tá doido por um título. Vamos aos gols. Primeiro tempo muito truncado. Segundo tempo já saiu com Savarino. Que belo gol, né? Ele conseguiu ali se deslocar de uma forma inteligente e tirar o grito da garganta. Que passe do Luiz Henrique também na medida. E ele só tirou do Aguerre. Contra o Criciúma, o Barbosa tinha feito, mas o gol tinha sido anulado. Dessa vez valeu, 2-0. O zagueirão comemorando seu primeiro gol aí com a camisa do Botafogo. E aí de novo o Luiz Henrique trabalhando ali, encontrou o Vitinho. E de novo o Savarino. O venezuelano faz o segundo dele no jogo. Os 14 minutos do segundo tempo, 3-0. E ainda tinha tempo pra mais. Olha a categoria do Luiz Henrique para encobrir o goleiro Aguerre e fazer o quarto. Atuação de gala do Luiz Henrique. Aliás, é difícil definir quem foi o melhor jogador do time. Igor Jesus também jogou muito. Gregory, a dupla de zaga espetacular. O Vitinho na direita. E o Igor Jesus também deixou dele. Inteligente, rebote do goleiro. Você vê que ele começa a jogada e vai lá pegar o rebote e mandar por cima do goleiro para fazer 5-0 Botafogo em busca da glória eterna e da glória inédita, né? Porque o Botafogo nunca foi campeão da Libertadores. Será que tinha no vestiário, hein? 5-0 pra cima do Peñarol no Newton Santos. Olha o primeiro tempo. 7 finalizações contra 2 do Peñarol, certas 1-1. Ações na área rival 8-3, vantagem do Botafogo, grandes chances 1-0. O Peñarol fez uma cera danada no primeiro tempo. No segundo tempo, Savarino já abriu a porteira. Aí olha como mudou o panorama. 15-5 em finalizações, 9-1 nas certas. De uma certa pulou para 9 no segundo tempo. Ações na área rival de 8-20. Grandes chances de 1 para 5. 5 gols contra nenhum marcado no primeiro tempo. O Peñarol teve 7 ações na área rival e ainda uma grande chance. Ficou mesmo com o 0 no placar. Vamos lá com Pedro Ivo Almeida, direto do Newton Santos, pra gente falar das coisas do Botafogo. Eu lembrava ontem aqui dos 12 grandes times originais, Sul-Sudeste, é o único que não tem ainda o título. Pode ser esse ano, Pedro. E aí, quem que você destaca nessa lista de grandes atuações do Botafogo neste tapetinho que viu história nessa noite, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Edu. Tudo bem? Tapetinho. Estamos aqui coladinho praticamente dentro do tapetinho para essa participação mais que especial do Sport Center 4. Abraço a você, ao fã do esporte, que nos acompanha até agora nessa cobertura de Comebol Libertadores. É chovendo molhado, né? Luiz Henrique, Savarino, Barbosa, Almada. Agora, todos esses serão muito, muito, muito falados hoje, amanhã, semana que vem, na final que está próximo de ser confirmada. Agora, eu destacaria particularmente, olhando aqui do estádio, o Gregory.
Além do Barbosa que já fez o gol, mas o Gregory. Mas o que joga, o que compete, o que duela, o que resolve de problema no meio de campo do Botafogo me chamou muita atenção. Agora, quando a gente olha para um time que fez 3 gols em 13 minutos, 5 gols em meia hora, que resolveu uma partida, resolveu praticamente uma classificação histórica inédita à final, com apenas um segundo tempo, tem que falar de quem resolveu com a bola no pé também. Luiz Henrique jogou muita bola, Savarino, faltava alguém infiltrando, faltava alguém passando, faltava mais movimentação, quebrar, arrastar aquela última linha, receber em condição, aparecer para receber. Teve isso no início do segundo tempo. Quando fez isso, acabou, o jogo vira outro, porque o Peñarol sai para fazer o que não é a dele, deixa um campo, um latifúndio aberto para um time que tem muita velocidade, muita qualidade, e depois que abriu a porteira, fez 5. Tem muita gente para destacar. Acho que esse é o grande mérito desse Botafogo, Edu. É muita gente pra gente colocar numa prateleira ali de destaque. Não tem só aquele cara. É claro que vai se falar do Luiz Henrique, Seleção Brasileira, Igor Jesus também, mas é muita gente jogando no mais alto nível nesse segundo tempo para construir essa vaga, podemos assim chamar, inédita histórica, a final da Libertadores. Ô Pedro, e o que explica essa mudança tão radical do primeiro para o segundo tempo? O que a gente viu o Peñarol, como jogou contra o Flamengo bem armado, defensivo, mas ali com a defesa muito bem armada, mas também procurando marcar na frente, saindo para jogar em alguns momentos no primeiro tempo e principalmente catimbando demais, né? Cada falta era 1 minuto em média ali, porque o cara ficava no chão. Por que mudou tanto o cenário no segundo tempo, na sua opinião? Comportamento e movimentação, Edu, se eu pudesse assim resumir. Porque no primeiro minuto do segundo tempo, a movimentação do Botafogo ela já é diferente. Já tem gente saindo da sua posição, arrastando muita mobilidade, muita troca de posição. Já tem gente dificultando para aquela linha do Peñarol, que tinha 2 linhas de 4 ali montadinhas, compactadas. A linha de defesa do Peñarol no primeiro tempo não precisava se mexer, porque o Botafogo não se mexia, o Botafogo não gerava desconforto. O Botafogo não arrastava jogador, não trocava de posição, não gerava dúvida ao adversário. No primeiro momento do segundo tempo já tem uma ultrapassagem pela esquerda. Já tem uma bola que começa a circular diferente. Logo com menos de 2 minutos, se eu não me engano, ou 3, já tem o Luiz Henrique que sai um pouco mais para dentro, tem um Savarino que ultrapassa, rompe uma linha, aparece condição para receber e aí sai o gol. Então, movimentação, faltou isso, circulação de bola rápido, faltou também no primeiro tempo e comportamento, claro. O Botafogo volta muito diferente para o segundo tempo, mas não é só essa coisa de motivação, não. Sabia que a movimentação, as rupturas, as ultrapassagens, as combinações precisavam acontecer com e sem bola. Aconteceu. Abriu a porteira e aí daí pra frente é muito mais time, tem muito mais bola. A bola entrou, finalizou bem. Não conseguiu fazer isso, por exemplo, no primeiro tempo contra o São Paulo. O primeiro tempo contra o São Paulo aqui foi de muita dificuldade. De jogo, de imposição, mas de não finalizar tão bem. Teve dificuldade em algum momento para finalizar contra o Palmeiras. Hoje, quando movimentou, quando combinou, quando gerou chances, finalizou bem também. Isso explica essa mudança desse segundo tempo, isso explica o 5-0 e essa vaga praticamente carimbada na final. Semana que vem o jogo da volta. Também na quarta-feira no Estádio Campeão del Siglo, em Montevidéu. Vamos falar do Glorioso. E o Monumental te espera? O Monumental, neste momento, é o palco da decisão da Libertadores. 44 jogos, 25 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Essa é a estreia, é a história do Botafogo com o Arthur Jorge. Quase 66% de aproveitamento, 68 gols, 36 sofridos, média 1,55 realizados, marcados, 0,82 sofridos. Pode esperar um estádio lotado e até a amostra que a gente teve da torcida do Peñarol no Newton Santos, aplaudindo demais seus jogadores. Vai estar uma pressão enorme, a torcida vai acreditar, nem que seja jogar pela honra, jogar pela vitória, vai ser um jogo pegado. Dito isso, Pedro, como o Botafogo deve encarar esse jogo, na sua opinião? É time completo? Só tira aquele cara que está ali com desconforto muscular ou que está pendurado para não perder a final? Como que você faria se você fosse o Arthur Jorge? Edu, antes de contar para você como eu faria se fosse o Arthur Jorge, a gente está falando da torcida do Peñarol, esse dia tumultuado, para dizer o mínimo que eles viveram. Nosso Gabriel aqui com a gente ainda, 1h27 da manhã. Seguem aqui os bravos torcedores, esses sim, porque não brigaram, não foram aqueles que foram detidos, ainda estão aqui no Engenhão, lá esperando todo o protocolo de segurança. Geralmente entre 1h30 e 2 horas após a partida, a torcida visitante ela é autorizada aqui no Rio de Janeiro a começar a deixar os estádios. Por conta de todo o problema que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro, o tempo está um pouquinho diferente, a espera está um pouquinho mais longa, eles ainda estão aqui, saíram daqui escoltados pela Polícia Militar, mas seguem aqui ainda, 1h27 da manhã, a gente está ao vivo aqui no Sport Center, os torcedores do Peñarol. Nada pode ser tão pior que ainda não fique mais triste ainda. 5-0 na cabeça, Edu. E ainda vai ter que esperar, acho que o caminho de volta vai ser longo, mas voltando a falar o que eu faria se fosse o Arthur Jorge,
Eu acho que não tem muita discussão, não. Tem que tratar com seriedade. Não tem esse papo. A gente conversava há pouco no linha de passe. Não tem muito esse papo de, deixa jogador no Rio, não leva todo mundo, não vai com o grupo completo. O Botafogo precisa viver essa atmosfera de Montevidéu. Mesmo praticamente classificado, precisa deixar esse grupo cada vez mais cascudo, com cada vez mais cancha. Vai ser difícil, vai ter provocação, vai ter catimba. Vai ter um episódio aqui e ali de tentar descontrolar, tirar o controle desses jogadores do Botafogo, mas é importante que o grupo viva isso. É importante também que quem roeu o osso lá atrás, desde a pré-Libertadores, esteja agora para viver essa classificação, essa oficialização da vaga da passagem para Buenos Aires. Em campo, uma partida que não vai demandar talvez o grande sacrifício, então não precisa aquele cara que está quase com a perna caindo, ele se empurrar ele para dentro de um jogo, dá para poupar. Está poupado, está quase pendurado, correndo risco de ficar fora da final, saca. Está com um princípio ali de que está quase estourando. A planilha hoje mostra isso, né? A tecnologia te mostra quem é que está próximo de um limite ali de estourar, musculatura e tudo mais. Tira, saca. Agora, para mim, não tem essa de ir com um time misto, reserva, porque vai pagar para ver? Toma um gol, toma 2 gols, o ambiente fica hostil, e aí quem está em campo não é exatamente o cara mais acostumado com aquilo ali, não é exatamente titular, pode complicar, aí você vai lançar a mão de titular às pressas, entrando frio no jogo, tratar com seriedade e levar o grupo todo para dar cancha, para dar casca, para essa final que já está ali, a pessoa já está comprando passagem, já está na programação. 30 de novembro, o torcedor do Botafogo já colocou lá no caderninho que ele tem um compromisso em Buenos Aires. Muito atleticano também fez isso depois do 3-0 sobre o River Plate, né? 3-0 um, 5-0 o outro, e as passagens só vão aumentando. Você entra na sequência, já aumentou. O computadorzinho lá, o robozinho, já, tem que cobrar mais caro que a procura tá grande. E amanhã vai estar mais caro. Vai. Bom, mas é o seguinte, então o Botafogo com essa luta, né? Campeonato Brasileiro, segue na liderança, goleou o líder do campeonato uruguaio, que é o Peñarol. E um jogador muito importante nessa conquista, o zagueiro Alexander Barbosa, se emocionou, ele falou com a gente, com a nossa equipe, no estádio Newton Santos. Confere só. Mi familia, mitad de Nacional, la mitad de Peñarol, e hay pocos que son de Cerro. Meu pai é torcedor do Peñarol, meus amigos perguntaram para ele para quem torcia por esse jogo, ele falou que obviamente Botafogo. Yoshi debe estar muy feliz por el gol, por la victoria, pero hace poco yo tiré una foto de él con la camisa nueva de Botafogo, la branca, y en baixo tenía la de Peñarol. Yo tiré foto de él y tenía que estar tapando porque en baixo estaba la de Peñarol, para que la gente no fale nada, entonces, pero no, él debe estar feliz que la victoria é nossa. Barbosa, e hoje você já mandou uma mensagem pro teu pai, depois desse jogo 5-0, vocês já se falaram por mensagem? Ainda não peguei o telefone. Quando chegue a minha casa vou a ligar para ele. Ele é um cara muito importante para mim também, assim que vou ligar para ele e ele vai dar os parabéns, obviamente. Você acha que já tem mensagem dele aí no celular, que você falou que ainda não olhou? Se você quiser, eu quero que você olhe. Escuta esse áudio aí, pode escutar primeiro no seu ouvido qualquer coisa e depois coloca pra gente. Gordito, te felicito, llegó el primero de muchos más, va a ganar un partidazo, la verdad, te felicito a vos y a todos los muchachos, jugaron un partidazo. Ahora, el próximo partido no tenés que jugar, acordate las bajas ya. Te felicito, Gordito, te amo. Ele está com medo, porque eu tenho 2 amarelos. Então ele tinha medo que eu tire um amarelo hoje e perda o jogo de volta. Agora ele não quer que jogue a volta. Mas se o mister decide, eu quero jogar sempre. Assim que vamos para frente e feliz. Muito legal, o pai dele mandando a mensagem, a gente acompanhando, né? Te felicito, partidaço! E cuidado com as tarjetas, com os cartões. Bom, vamos ouvir mais jogadores do Botafogo depois dessa goleada histórica sobre o Peñarol. Zona mista aberta aqui no Sport Center. Obviamente que se tratar de uma semifinal de Libertadores, o jogo foi difícil, independente do placar, foi um jogo muito difícil. E a gente espera essa dificuldade em todos os jogos. Mas a gente fica muito contente, obviamente é um placar elástico, a gente sabe. Mas como eu falei antes, o futebol te reserva muitas coisas, a gente não ganhou nada. A gente só fez 5-0 porque a gente respeitou o adversário, trabalhou até o fim, não descansou, não tirou o pé do acelerador e vai continuar da mesma forma, tanto sábado como na próxima semana. O Mister ele vem sendo muito feliz nessas preleções, né? E hoje não foi diferente. Acho que todos os jogadores a gente já estava bastante motivado para essa partida.
Acho que é um prazer para todos nós estar jogando uma semifinal de Libertadores. E ele deu um toque final ali que colocou alguns torcedores ali para mostrar a importância também das pessoas que estão vindo com a gente nessa luta, né? Nessa caminhada. Então acho que foi uma cerejinha do bolo ali que motivou os jogadores para essa semifinal. E sabíamos que seria um jogo difícil. A característica do Peñarol é uma equipa que defende muito bem, mas nós conseguimos fazer o nosso jogo e conseguimos dar a resposta positiva no segundo tempo e conseguimos fazer os golos. E agora é continuar a trabalhar e pensar no jogo de volta. Na verdade, o Mister pediu para rodar a bola um pouquinho mais rápido, até para desequilibrar o adversário. E no segundo tempo nós fizemos isso muito bem e atacamos a profundidade ali onde gerou o primeiro gol do Savarino. E segundo tempo voltamos mais focados também, sabíamos que era importante vencer dentro de casa para a gente chegar com resultado de bom tamanho lá, e hoje conseguimos fazer isso muito bem, e agora temos mais 90 minutos para que possamos resolver lá e chegar à final. Muito bem, Igor Jesus! Agora, de seleção brasileira, né? Olha só, esses investimentos, que história incrível do Igor Jesus, né? Ele chega em 3 meses e vive esse sonho, tá liderando o campeonato brasileiro, chamado pela seleção, faz gol pela seleção, e agora tá virtualmente na final da Libertadores. Bom, investimentos que valeram a pena. Savarino fez 2 hoje. Teve 18 participações em gols no total venezuelano. 8 gols, 10 assistências. Júnior Santos voltou a sentir a contusão, ele voltou a jogar, né? Vamos ver se estará de volta na semana que vem em Montevidéu. Tem 15 participações em gol. 13 gols e 2 assistências. Luiz Henrique, também 15, 10 gols, 5 assistências. Chiquinho, 12, 6 e 6. E o Igor Jesus, que a gente ouviu falando agora há pouco, 11 participações, 8 gols e mais 3 assistências. O Vitinho teve um papel muito importante também hoje, né, como lateral direito. Como ele empurrou ali a linha do Peñarol, e era uma opção ali, sempre dava para encontrar o Vitinho ali como uma arma pela direita. E ali, trocando essa ideia com o Luiz Henrique, Savarino pintando, deu muito certo, né? E o Botafogo deve chegar a essa final passando por Palmeiras, passando por São Paulo e agora passando por Peñarol, 3 grandes campeões. Quer dizer, é aquele caminho consolidado, né? Passando por pedreiras. E vem lá da pré-Libertadores e com grandes atuações no ano. Não chega a ser anormal um grande desempenho do Botafogo, né, Pedro? Exatamente, Edu. Você deixa pelo caminho 3 títulos de Libertadores nas oitavas, 3 títulos de Libertadores nas quartas e pode aí deixar 5 títulos de Libertadores pelo caminho também nas semis. Campeões Palmeiras, São Paulo e Peñarol. É muito interessante, especialmente quando você fala não é nada anormal, não é nada atípico. Quando a gente olha para o segundo tempo do Botafogo, ele é aquele segundo tempo típico de muita imposição que a gente já viu dentro dessa competição e dentro de mata-mata, que você fala assim, o Botafogo fez 1, poderia ter feito 3, 4. O Botafogo poderia ter feito 4, 5. O Botafogo joga dessa forma. O Botafogo sabe o caminho do gol. O Botafogo sabe como joga. O Igor é muito interessante quando ele fala, o professor pediu mais circulação, mais velocidade. Eu também senti isso, mais movimentação. Quando o Botafogo joga ao seu estilo, desmonta a linha do Peñarol, obriga o Peñarol a se lançar e tem campo para jogar, ele joga assim, com a felicidade que hoje ele finalizou, ele concluiu muito bem. Teve uma chance, fez. A segunda também, a terceira também, a quarta também e a quinta finalizou. Então foi aquele jogo que o Botafogo poderia ter feito 5 e fez. Mas não é atípico ver o Botafogo jogando dessa maneira. Savarino buscando espaço, atacando costa de defesa, Luiz Henrique servindo, o Vitinho, como você citou muito bem, ultrapassando, o Igor Jesus saindo da área, arrastando, chegando para finalizar, chegando para conferir rebote. Então, o que a gente viu aqui no gramado do Newton Santos hoje não foi um fato novo, não foi um jogo atípico, não foi uma reinvenção do modelo de jogo do Botafogo. O Botafogo é isso. Colocou em prática no segundo tempo, quando teve jogo. E concluiu, finalizou muito bem. Só faltou o Arthur Jorge falar... Fazer 1, fazer 2, mas 5, como disse o outro Jesus, né? O Jorge Jesus, quando fez 5 no Grêmio. Há 5 anos, eu repito. 5 anos, Edu. 5 anos, exatamente 5 anos. Pedrão, eu não tô conseguindo enxergar exatamente, mas me parece que a torcida do Peñarol já foi liberada?
Não, aqui o Gabriel vai pegar lá de novo pra gente, eu vou pedir aqui, por favor, eles seguem lá. O que acontece? Tem uma parte da torcida que tá meio que numa esplanada ali, num setor um pouco mais ali em cima, mas o restante da torcida, os cansadinhos ali, estão ali sentadinhos. Eu posso dizer que a menor parte está sentada ali nas cadeiras, a maior parte está naquela esplanada ali superior, esperando a liberação da polícia, que é por onde tem o caminho para a rampa que dá acesso para deixar o estádio, mas os torcedores do Peñarol seguem por aqui. Edu, há uma preocupação muito grande com a polícia desde que aconteceu mais cedo, desde que já tinha acontecido no jogo de ida contra o Flamengo, desde o histórico do Peñarol dos últimos anos de confusão. Então, para você ter ideia, durante o pré-jogo aqui, muita gente de patente alta, gente graúda de Secretaria de Segurança, de Polícia Civil, de Polícia Militar, muita gente preocupada com o alto risco que seria essa chegada e essa saída da delegação do Peñarol, da torcida do Peñarol, melhor dizendo, aqui do Engenhão. Está um pouquinho além da conta. Geralmente de 1h30, 2 horas, já passamos de 2 horas do apito final, eles seguem por aqui e acho que ainda vão durar um pouquinho, Edu. Não está com nenhum sinal ali de que eles vão deixar o estádio Newton Santos nesse momento. Lembrando que 283 torcedores que se envolveram na confusão na Barra da Tijuca, no Recreio, para ser mais exato, foram presos, foram detidos e não assistiram o jogo. Esses da confusão, que incendiaram moto, um quiosque, pegaram ali, saquearam um quiosque, roubaram o celular. 20 vão ter que responder processo. Já foram aí devidamente encarcerados. Vamos ver o que vai acontecer. Pedrão, muito obrigado pelas informações. Muito bom sentir o calor aí do momento, desse momento histórico para o torcedor botafoguense e para o futebol brasileiro também. Valeu, Pedrão. Pois é, pessoal. Ontem tivemos uma noite mágica do Botafogo no Newton Santos, principalmente um segundo tempo, né? Já que o primeiro tempo não foi aquele futebol, né, que a gente estamos acostumados a ver do time do Botafogo. O segundo tempo veio com o pacote completo, né? Foi 5-0. Botafogo que jogou aquele futebol que a gente estamos acostumados a ver do time do Botafogo, que é um time bem veloz, bem rápido, não deixando o adversário pensar muito. Foi nítido ontem, no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, quando os caras com 13 minutos já estava 3-0, né? O time do Peñarol totalmente atordoado, né? O Savarino fazendo 2 gols, até o Barbosa, né? O zagueirão fazendo gols. Luiz Henrique fez um golaço, foi o homem do jogo, né? Foi o craque da partida. E não poderia faltar o gol dele, o Igor Jesus. O Botafogo aí vem deixando, né, passando pelo Peñarol, vem deixando para trás aí mais de 11 títulos de Libertadores aí do caminho, né? E vai enfrentar o Galo, que também, caso o Galo vá para a final, será também mais um campeão de Libertadores. Então, o Botafogo aí é o franco favorito aí a eliminar os grandes campeões de Libertadores aí, né? Então, Botafogo tem grandes chances sim de ganhar esse título. Mas e aí, esse final de semana tem jogo do Botafogo contra o Bragantino neste sábado, né? E vocês, o que é que vocês fariam? Iria com time misto, iria com time reserva ou iria com time titular e o time misto já contra o Peñarol no jogo da volta na próxima quarta-feira? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham que o técnico tem que fazer? Lembrando que tem esse jogo contra o Bragantino, próximo jogo na quarta-feira contra o Peñarol, e já na outra terça, né, tem quase uma semana de folga aí, terá o jogo no tapetinho, né, no Newton Santos contra o Vasco. Esse será os próximos 3 jogos do Botafogo. O que é que vocês acham aí? O que é que o Arthur Jorge deve fazer agora, já depois de comemorar essa vitória de 5-0, já pensar no Bragantino pelo Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Botafogo é o primeiro colocado e o Palmeiras é o segundo, com apenas 1 ponto atrás do Botafogo. Então, o Botafogo precisa muito dessa vitória contra o Bragantino. Lembrando que o jogo é fora de casa, né? Na casa do Bragantino. E aí, na sua opinião, o que é que vocês fariam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!